sejam bem-vindos ao segundo episódio do Policast, o nosso bate-papo aqui com as Lash Designers, que é um momento muito especial para mim, que a gente está trazendo alunas, pessoas queridas que fizeram parte da minha história e que a gente fez parte da história dessas meninas, que eu quero que elas tragam aqui um pouquinho do sentimento que eu tenho para o mundo dos cílios. E hoje nada melhor que trazer Fabielle Frois. Que Fabi, na verdade, ela se fundiu em algum momento com a Poli Leão e ela se fundiu até com a Lashbox. E a história da Fabi é linda. Eu tenho certeza que você vai se emocionar e vai se inspirar na Fabielle Frois, que eu acho que muita gente até confundia em algum momento quem era a Fabi e quem era a Lashbox. E, Fabi, muito obrigada. A Fabi hoje veio de muito longe e eu quero que ela se apresente, que ela veio para o nosso podcast, claro, ela tinha outros compromissos, mas estava aqui, prolongou um dia a mais aqui para estar conosco. E obrigada, Fabi. Então, quero que as pessoas saibam quem é a Fabi. Prazer, eu sou a Fabielle Frois, sou CEO da minha clínica de estética, que é uma Casa Rosa lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. E eu tive uns encontros no meu início de carreira com a Poli. Foi um dos meus primeiros cursos, meu primeiro curso de certificação internacional com a Lashbox. E é uma marca assim que eu levo comigo, porque a Poli, eu falo que além de você ser minha mentora do início da minha carreira, foi assim um divisor de águas. Até mesmo para eu entrar nesse mundo do embelezamento do olhar. E você fez parte dessa trajetória. E quem é a Fabi? Casada, solteira, tem filho? Quem é a Fabi? Com a idade? Quero que você fale um pouquinho quem é a Fabi. O que a Fabi gosta? Eu sou a Fabielle Frois, tenho 31 anos, sou casada. Chegando em Dourados, que eu morava aqui em Campinas, fui para Dourados, Mato Grosso do Sul, porque minha família é totalmente de lá, parte de mãe e pai. Eu tranquei direito, fazia direito aqui na Mackenzie, em São Paulo. E o meu pai ficou muito bravo comigo quando eu tranquei essa faculdade de Direito e falou, minha filha, você vai se mudar para Dourados. E aí, quando eu fui para lá, não era uma coisa que eu queria na minha vida. E aí, eu virei e falei assim, pai, eu vou fazer nutrição. Ele falou assim, não, a sua cara é a área da estética. Faz alguma coisa que seja... Pai? Foi meu pai. Faz alguma coisa que seja a sua cara. E aí, eu cheguei lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, prestei o vestibular na Unigran, de estética e cosmetologia, primeira opção, e segunda opção, nutrição. E aí, passei na primeira fase ali da faculdade de estética, comecei a fazer estética. Legal. E em menos de 60 dias, conheci meu marido, que hoje estou casada há 1 ano e 4 meses. Literalmente 60 dias que eu estava em Dourados, eu conheci ele, começamos a namorar, e, enfim, quase 4 anos e meio de noivado, me enrolou bem, veio a pandemia, enrolou o casamento, mas saiu o casamento e graças a Deus casamos dia 20 de janeiro, que foi a data, nós esperamos até mesmo essa data, porque foi a data que os avós dele, a avó Regina e o vovô Ali, que está lá no céu, foi o dia que eles casaram. E a gente esperou essa data, 20 de janeiro, pra gente poder cair num sábado pra gente fazer a nossa festa de casamento. E aí casamos o ano passado, ainda não temos filhos, estamos aí nessa preparação entre final deste ano, começo do ano que vem, se Deus permitir, que é um dos nossos sonhos, que a gente pode, grande chance de ter gêmeos, e acho que o sonho da nossa família inteira é vir esses filhos aí que Deus tem prometido para nós. O meu próximo projeto em si, com a minha família, com o meu marido, é ter filhos. Que bom. Fabi, e assim, primeiro, é muito especial você estar aqui, porque quando a gente iniciou esse projeto, uma das primeiras pessoas que eu pensei, Fabi, porque Fabi, assim, eu acho que eu fico muito orgulhosa da gente fazer parte da sua história, e quando eu olho aquela Fabi lá e eu vejo hoje, eu falo, gente... realmente, eu e meu marido, a gente tem muito orgulho e você sabe do carinho que nós temos por você, pela sua história, por você ter se tornado referência ali em Dourados, e não só em Dourados, hoje Fabi é conhecida mesmo, assim, na área mesmo, no Brasil todo, e eu fico muito, muito feliz mesmo. Então, quando a gente começou nisso, eu falei, gente, tem que trazer a Fabi aqui. Mas, quem era a Fabi antes, né? Você tá no mercado há quanto tempo? 7 anos. 7 anos. E eu quero que você conte um pouquinho quem era essa Fabi, o que ela fazia. E a gente vai fazer um bate-papo ali sobre esse momento que eu presenciei bastante, dessa transição da sua carreira.
E eu queria que você contasse para as meninas ali, pra gente. Bom, primeiramente, esse carinho é recíproco, né, Polly? Eu falo assim, que você e o Gileno, pra mim, considero como fosse de família, porque o que vocês fizeram por mim, abraçaram, não foi só como uma marca, mas sim ali aquele acolhimento que vocês sempre teve comigo. E assim, antes de eu iniciar, né, na Lashbox ali, o primeiro curso com vocês, quando eu cheguei em Dourados, eu comecei a trabalhar na concessionária da Jeep, né? E aí, ali em si, foi que eu sempre trabalhei com vendas, então sempre gostei esse ramo de pessoas, contato com pessoas. E a partir dali, fazendo faculdade à noite, trabalhando em horário comercial e começando os meus atendimentos na hora do almoço e depois das 18. Eu lembro, gente, quando a Fabi veio fazer... Quantos cursos você fez com a gente, Fabi? 4. 4. Não, com o último agora? O último. 5. 5! Então a gente faz parte da história. E aí eu lembro que a Fabi... Gente, era muito engraçado quando a Fabi contava que ela... Era tipo Rochelle. Não, Rochelle não, o marido da Rochelle, sabe? Que tinha 2 empregos, só que não, ela tinha nada 2, né? Tinha outra coisa que você fazia também. Ela vendia carro, aí ela, gente, no horário, olha pra ver, quando alguém quer, faz e acontece. A Fabi, ela durante o almoço, ela tinha um intervalo, ela ia fazer cílios e voltava. Porque ela estava acreditando em algo, ela acreditava num processo que nem existia, mas ela estava construindo ali. Era isso e era depois do expediente. Aí quando ela contava que ela ficava até 11 da noite atendendo, e no outro dia ela atendia de manhã antes de ir pro Tô mentindo, me corrige. Gente, eu falava, cara, essa menina é louca. Que horas que ela dorme? Que horas que ela... Gente, era surreal a história. Eu queria que você contasse um pouquinho isso aí. Esse momento que... Eu não sei quando... Como virou essa chave? Por que você foi para a área dos cílios? E esse período aí que você ficou nisso aí. Eu queria que você compartilhasse com a gente. No segundo ano da faculdade, né, eu ia vir aqui pra Campinas visitar minha mãe junto com meu marido. Na verdade, a gente tava namorando e até então ele ia conhecer a sogra. E aí nós tínhamos uns eventos aqui de formatura da minha melhor amiga. Hoje até ela mora em Nova York. E era minha amiga de infância, a gente ia viajar pra praia. E aí eu falei, eu vou colocar cílios, porque vai otimizar o meu tempo em maquiagem. Porque a gente vai pra praia, vai pra formatura, vai pra festa. Qual foi o ano? Foi em 2016 para 2017. Tá. Isso, na verdade, foi ali novembro de 2016. Tá bom. Eu fui como cliente colocar cílios. Vinha uma moça de Campo Grande, 250 quilômetros de Dourados, ela vinha colocar cílios. E aí eu marquei um horário e coloquei o clássico fio a fio na época, acho que era o que faziam. E eu amei. Quando eu retornei, começou o último ano da faculdade, em 2017, eu virei para minha professora, Bia Torraca, eu falei, Bia, eu quero esse curso de cílios, porque eu estou amando e eu estou vendo que aqui em Dourados não tem. Então eu já tive uma visão do que o mercado de Dourados precisava. E eu virei e falei para ela, eu vou me tornar referência nesse segmento do embelezamento do olhar. Ela falou, Fabi, eu até tenho um curso. Na época, ela fez com a Marisol, lá em Campo Grande. A Marisol, aluna também, Lashbox. E aí ela falou, olha, eu tenho um curso, Fabi, mas assim, ó, sincera, eu nem pratiquei, mas eu vou te dar. Porque eu tinha muito carinho com essa minha professora. E aí ela tinha uma intimidade comigo que ela falou, eu vou te dar. E ela me deu, acho que por amor mesmo, entendeu? Que ela nunca tinha nem dado o curso de cílios. E aí foi ela e a Simone me deu o curso e eu gostei. Achei difícil, mas eu falei, eu vou praticar. Nada é fácil nessa vida. Então eu vou praticar. E aí eu comecei. Isso aí foi em fevereiro, quando voltou às aulas da faculdade. E eu comecei a pesquisar aonde que eu ia achar cursos, que eu falei, julho é férias da faculdade, e eu vou vir de novo para São Paulo ver minha mãe, que eu só via minha mãe nas férias. E aí que eu encontrei a Lashbox no Instagram. E aí nisso eu comecei os meus atendimentos no horário do almoço, que eu falei, eu tenho que praticar. Foi a primeira... Você fez um curso ali básico. Básico. E aí depois você veio fazer o nosso curso. Isso, certo? Exato. E quando você veio fazer, e aí você... O que mudou nesse curso que você fez conosco aí? A sua visão e tudo, o que mudou pra você? Totalmente, da água pro vinho, literalmente. Porque o curso, eu falo que ela me deu de coração, de coração o curso. Ela me ensinou ali o básico do básico. Quando eu vim fazer o curso com a Lashbox, foi assim, transformador, porque eu vi que literalmente o que eu estava fazendo de errado,
O meu tempo ali, que eu demorava quase 3 horas em uns cílios, eu demorei praticamente 1h30, 1h45. Então, aonde eu vi ali produtos de qualidade, onde eu sempre falo que isso daí transformou da gente poder levar isso para Mato Grosso do Sul, onde era produtos de alta tecnologia, o que é hoje a Last Box. O que hoje tem no mercado, gente, é muito engraçado que a gente já trouxe para o mercado há 10 anos atrás, 11 anos que eu comecei. Então, hoje o que tem, exemplo, quando fala Sim. de cola rápida, é engraçado que, assim, pra A gente... gente já tinha! A gente já conhecia. Muito tempo. Então, literalmente, os produtos, quando eu fiz o curso com a Lashbox, mudou. Porque a minha visão de ver o que eu estava fazendo de certo e errado foi, assim, transformador. E aonde as minhas clientes, que eu atendi ali no 7 horas da manhã, antes de eu entrar no trabalho às 8, às 11, à 1, que eu tinha 2 horas de almoço, depois às 18, sábado, domingo, feriado. Muita gente não quer passar por esse processo. Exato. E eu fiquei nesse processo o ano ali, último ano da faculdade, literalmente último ano. Você finalizava ali as suas vendas e depois ia para os atendimentos. Eu ia para os atendimentos. Aí comecei a ter ali as cartelas de clientes. E na verdade, assim, quando eu vendi um carro para uma cliente, a cliente olhava para mim porque uma colega minha fazia os meus cílios. E aí as clientes falavam da Jeep: nossa, onde você faz seus cílios? Achei lindo! Lógico que eu não ia falar que era eu que fazia os meus cílios. Óbvio. Aí eu falava: eu sou lash designer. Que horas? As crianças, que horas? No horário do almoço, bem cedinho e depois às 18. Tinha marido que ia até lá no estúdio que eu tinha a minha primeira sala, ver se a mulher estava lá. Porque assim, era 9, 10 horas da noite, o meu último horário da minha agenda. Juro, tinha marido que pedia foto. E eu saía de lá quase meia-noite. E assim, foi um processo que eu falo que eu precisei passar por isso. Você acha que valeu a pena? Muito. Hoje você olhando pra trás? Nossa, faria tudo de Faria novo. tudo de novo? Tudo de novo. Tudo de Não novo. imaginava que aquilo te traria... Traria onde eu estou hoje. E aí você começou nessa linha? Aí eu comecei, aí até eu ter as minhas clientes, eu entregava o meu cartão, literalmente o meu cartão de visita, e comecei a fazer a minha rede social, meu Instagram que eu tenho hoje. Aquele Instagram eu comecei do zero, porque quando eu fui pra Dourados, ninguém me conhecia. Eu não conhecia ninguém, meu pai morava a 100 quilômetros de mim. Meu primeiro ano, eu fiquei morando com meu tio, o pai do meu pai, porque ele achava que eu ia querer voltar embora pra Campinas. Então, assim, e aí quando ele viu que eu achei ali o amor da vida, o meu marido, e daí ele viu que eu ia ficar. Então, ali foi um processo, onde eu criei um Instagram, onde eu comecei a divulgar os meus trabalhos ali, ter um posicionamento diferente, ser reconhecida pela cidade. Fabi, e uma pergunta, tá? E até uma pergunta, na verdade, um conselho, que às vezes eu escuto muito assim: olha, como é que eu faço para me tornar referência? Que é isso que muita gente quer, certo? Sim. E aí fala: mas você tem São Paulo. Mas é mais fácil para você. Você tem... Concorda? Sim, muito. E aí, assim, você, entenda, lá em Dourados. Interior do Mato Grosso do Sul. Interior do Mato Grosso do Sul. A mulher fez história. Não é o lugar onde você está. É como você faz, concorda? Exatamente. E aí eu falo assim, puxando sardinha para o nosso lado, claro, mas eu acho que eu te vejo como esse exemplo de: eu não quero isso aqui que é de qualquer jeito. Eu quero isso aqui que é o melhor. Então, fazer boas escolhas vai te levar para o caminho que você deseja. Porque não adianta hoje a pessoa querer mudar de vida e ela faz de qualquer jeito. Ou faz um curso qualquer, ou faz sei lá, né? Ela acha que é daquele jeito ali, de qualquer jeito. E ela quer ter o resultado da Fabi. Sim. Concorda comigo? Sim. E me fala um pouquinho isso, assim... Você acha que teve essa dificuldade? Porque eu tô numa... Você podia muito bem se vitimizar. Eu tô em Dourados. Lá, não tem ninguém. Não tem cliente, né? Sim. Literalmente, eu falo que eu tive a oportunidade de vir para Campinas. Até no meu último ano da faculdade, meu pai perguntou: você vai embora para sua mãe? Eu falei assim: não, pai, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. E daí foi aí que eu abri a minha primeira sala, anexo dentro foi a minha primeira sala pequenininha, dentro de um estúdio de sobrancelhas, que era minha colega da faculdade. Ali eu fiquei 3 anos. Aí todo mundo, até mesmo quando eu vim ser embaixadora da Lashbox, eu lembro... A gente vai chegar nessa vai chegar aí. Não, mas vai. Chegando ali, tinha gente que virou pra mim com a audácia de falar assim: nossa, ninguém imagina que você atende nesse metrinho quadrado. E tipo assim, você tá lá em São Paulo recebendo um título de uma marca internacional.
Por quê? Foi meu posicionamento em rede social. E é uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes a pessoa quer ir pela modinha. E às vezes essa constância, tá? Que é uma coisa que você tem, te leva a lugares maiores. Só que tem que ter persistência ali e acreditar no seu processo. E eu lembro exatamente a sua determinação, o seu posicionamento. Isso atrai aquilo que você quer. E quando a gente olhou, eu lembro que até a gente foi fazer o convite, né? A gente teve um processo de embaixadoras ali em um determinado momento. E eu lembro que quando a gente foi chamar a Fabi, mas eu lembro que ficou meio assim, né? Tipo, não, aceito. E eu falei, poxa, meu marido falava, a Fabi tem um potencial incrível. E eu lembro que aquilo, realmente, eu lembro da sua família fazendo um bolo, né? Assim que a gente, ela veio e aí voltou e fizeram um bolo pra ela. E a Fabi usava tudo isso a favor dela, entendeu? De alavancar mais o nome dela. E daquilo ali deu um salto, né? Muito, muito grande. Porque chegou ali no ano da pandemia, 2020. Tá. Foi. E daí você me ligou, era 00:30. Era. 00:30. 00:30 no horário de Mato Grosso do Sul. São Paulo era 1:30 da manhã, tá? Eu era louca. Eu era louca naquela época, lembra? E eu estava na casa dos meus compadres. E daí eu falei, Polly, é um Lashbox. Eu falei, não. Eu falei, amor, a porta brigando. Será que é errado? Eu atendi e ela fazendo um convite pra mim. Não, eu quero que você seja embaixadora. Na hora, eu virei e falei assim, meu Deus, mas eu mereço isso? Eu fiquei me pensando, porque eu trabalhava na Jeep como vendedora. Eu estava ali fazendo a minha história para escrever ali realmente o meu nome, colocar o meu, sempre trabalhando o nosso posicionamento. E aí, do nada, você de São Paulo me vê ali no interior do Mato Grosso do Sul. Porque hoje, vai entender o que eu vou dizer, é muito fácil olhar e falar, vou chamar a Fabi. Você vai entender o que eu tô dizendo, assim, vou chamar a Fabi hoje tá grande, a Fabi isso, a Fabi tem uma comunicação, mas enxergar um potencial em alguém que aparentemente tava ali pequenininho, você sabe o quanto isso é difícil. Sim. E eu falo que eu sempre gostei de olhar a pessoa, a gente sempre olhou a pessoa, o posicionamento, o potencial. E às vezes não é só, né? Porque a pessoinha é famosa agora, a pessoinha não. Eu acho que vai muito além disso. E você mostrou isso, sabe, Fabi? Eu tenho, né, na verdade, uma admiração muito grande por você desde o primeiro curso que você fez. Eu falava, gente, essa menina é diferente. E a sua garra daquilo, de atende tal horário. E ela fazia do limão uma baita de uma limonada muito gostosa, sabe? E dava prazer. E Fabi é uma mulher, assim, que já teve seus altos e baixos, mas é sempre com esse sorriso. Não muda. É exatamente. Você ligar a hora que for pra Fabi, é essa energia gostosa que eu falo, gente, será que ela tá passando bem? Será que tá passando algum problema? A Fabi tá ali no salto, sabe? Sim. E foi isso que eu acho que conquistou as suas clientes, alunas, pode mas continuar. É isso mesmo. Eu tinha as minhas clientes da Jeep, eu falo que até hoje as minhas clientes da Jeep são minhas clientes fiéis, que são até hoje. Até tenho clientes, como eu cheguei lá em Dourados sem conhecer ninguém, e eu tive que fazer essa clientela e conhecer pessoas, eu falo que assim, é o meu jeito de ser. Eu nunca mudei a minha essência. Né? O que eu atendi ali no 6... Eu fiz um atendimento em torno de 6, 8 meses, home care. Porque eu não tinha sala, eu estava no último ano da faculdade. Depois que eu fiz o curso aqui em julho com a Lashbox, eu pegava o meu carro com a minha maletinha e eu ia atender as minhas clientes. E são as minhas clientes até hoje. E elas olham para mim e falam, Fabi, a sua história, da onde você veio, do jeito que você chegou aqui, sem conhecer ninguém. Você fez o seu nome, você se posicionou, ter a clínica que você tem hoje, com uma equipe, com todo mundo ali, você hoje literalmente saindo do interior e indo para grandes centros. Literalmente, assim, eu fiz realmente o limãozinho, a limonada acontecer. Depois foi pra salinha, depois foi pra... Gente, a casa dela é a coisa mais linda. E aí eu ouso a dizer, corrija se eu estiver errada, que eu lembro que a Fabi, ela pegava as coisas que a gente até fazia e se inspirava. E eu acho isso incrível, sabe? Sim. Porque assim, tem gente que vê como inveja, como isso. Não, eu via a Fabi, e você trocava ideia. Sim. Como é? E eu às vezes falava, não, você ia lá, né? E você falava assim, eu gostei disso.
fotografar, me dá dica, me dá... E a Fabi, eu acho isso é quando você acredita em alguém, você tem alguém como referência, como seu mentor, e você acredita ali, e eu falo que, por isso que eu falei que em algum momento se fundia, quem era a Fabi, era uma Lashbox, né, que tava lá, e a Fabi, ela fazia exatamente, e eu acho que esse é o caminho do sucesso, é quando a gente modela as pessoas que já estão onde a gente quer estar. Sim. E eu via isso, a Fabi, assim, sinceramente, Fabi, eu queria te colocar num potinho se eu pudesse, assim, era, sério, uma coisa muito, muito linda de ver. Aí eu vi os stories da Fabi, o que a gente fazia que tava lá, aí eu, que gracinha, detalhes, sabe? E a Fabi é uma menina humilde, ela ouvia. E eu acho que isso é o grande segredo, é a minha opinião, o grande segredo da Fabi. Ela não teve vergonha de falar, peraí, eu quero aprender, deixa eu fazer desta forma, deixa eu ir ali. E ela foi encontrando, claro, ao longo desse caminho, a sua identidade. E eu me sinto parte daquilo ali, sabe? Eu achava, quando eu via cada cantinho ali, gente, é a coisa mais linda, vale muito a pena. No final ela vai deixar o arroba dela aí pra vocês verem. E aí, vai. Porque eu fico mais empolgada, sabe, Fabi, de falar. Foi no ano que realmente eu tive essa transição da minha sala pequenininha para minha casa rosa hoje de 3 andares. Foi bem na época que você me deu esse convite. Então, antes do seu convite, Deus já tinha colocado no meu coração que eu tinha que expandir, porque eu não estava dando mais conta sozinha. E eu tinha que me desligar da Jeep também. E aí, continuava na Jeep. Na Jeep. Eu fiquei 3 anos, a Jeep e a área da beleza. E aí, quando vi que não estava mais dando conta... Só uma coisa, e vendia carro, tá? Vendia carro. Ela era uma boa profissional ali, ainda vendia carro. Eu não precisava estar nem dentro da concessionária para vender, que eu vendia. Eu viajando aqui em São Paulo, graças a Deus, fazia sempre. Eu falo que tudo que eu faço o meu melhor. Por isso que eu pedi até para me desligar. Porque ainda levei junto por 3 anos isso. Mas quando eu vi que eu queria me dedicar para aquilo que eu estudei, e ali, quando eu entrei na parte de cursos, vi que eu comecei a ser inspiração. Você era minha inspiração, é minha inspiração até hoje. Mas eu comecei a ser inspiração para as outras pessoas. Aí, 2019 foi o ano que eu mais trabalhei. 2019. Foi o ano antes da pandemia. Teve 56 domingos. Eu trabalhei 53 domingos. Por quê? Eu trabalhava na Jeep e atendia. E dia de domingo eu abri para dar curso. E foi uma procura, assim, enorme. Enorme. E todos os domingos eu dava curso. E como eu estava numa sala pequena, então eu dava curso ali para 1, 2 meninas no máximo. Não tinha como dar para mais. E aí foi dali que eu falei assim, o ano que vem eu preciso expandir. E aí entrou a pandemia, em 2020. E aí eu falei assim, vamos esperar um pouquinho. Veio o seu convite para ser embaixadora da Lashbox. E aí eu falei, é Deus me confirmando que eu preciso expandir. E aí o meu marido, minha sogra, são corretores de imóveis, anos na cidade. E aí eu falei assim, vocês vão achar um imóvel para mim. E foi ali a procura dentro de 3 meses. Nada eu gostava. E aí deu a data de eu vir para assinar o contrato. Em junho de 2021. Lembro até hoje porque foi bem na data do aniversário do meu pai e eu não consegui nem ir na festa dele, porque eu falei, pai, eu tenho que honrar esse compromisso, que é um sonho. E eu lembro até hoje, quando eu fiz o primeiro curso, eu pedi pro meu pai pagar o primeiro curso da Lashbox. Eu não falei, pai, investe na sua filha. Ele, tá bom, minha filha, vai lá. Então, esse apoio da minha família, graças a Deus, eu sempre tive. Sempre tive, assim, do meu pai, da minha mãe mesmo, morando aqui em Campinas. O meu marido, da época que era meu namorado, virou meu noivo. E eu falo que ele, assim, teve a paciência de ver todo esse meu processo. Até então, quando eu atendia na hora do almoço, eu não almoçava, né? Aí meu marido ia, né? Na época era namorado, não sei se ele queria me conquistar, já pra casar, né? Não sei. Levava a marmita pra mim todos os dias. Todos os dias. E isso me emociona muito, Polly, porque é as pessoas que, a minha família, acreditaram em mim. E assim, o meu marido é uma pessoa que realmente acreditou nisso. Eu falo, hoje a gente tá aqui 12 dias em São Paulo, só trabalhando ao meu favor. E ele deixou ali o trabalho dele de lado. Então, assim, a minha família, meu pai, minha mãe, minha sogra, minhas irmãs, sempre ali, sempre por mim. Sempre, torcendo.
literalmente torcendo. É difícil a gente ver esse processo e, ao mesmo tempo, tinha domingo, tanto que eu trabalhava, eu pedia almoço de família. Aí meu pai falou assim, minha filha, você só tá trabalhando. Eu falei, sim, pai, eu só tô trabalhando. Foi o ano que eu não consegui ficar com meu pai, não consegui vir praticamente pra cá, pra São Paulo ver minha mãe. E aí que eu comecei a ver que eu realmente era aquilo que eu queria. Era isso que eu queria. E aí, nesse ano de 2019, eu vi que foi o ano que eu precisava expandir, veio essa pandemia, você me deu esse convite. Quando eu vim para assinar esse contrato, eu desci lá, minha família viu que era uma marca que eu sempre amei. Foi minha irmã, meu marido, a minha sogra, a minha mãe. Mais linda, eu lembro. Meus compadres fizeram um bolo da Lastbox, coisa mais linda, com balão, com as cores da Lastbox. E assim, me receberam. Só que eles iam fazer surpresa. Só que eles estavam esperando ali os meus melhores amigos chegar lá na casa da minha sogra e tudo mais. E aí ele queria me enrolar até dar o tempo de eu chegar, porque eu cheguei num horário e não tinha chego todo mundo pra me receber na festa da surpresa. E aí ele falou assim, eu achei um imóvel. E eu acho que você vai gostar, mas não sei, quer ir lá ver? Na verdade, ele queria me enrolar. E não é o imóvel que a clínica é hoje? Sério? Na hora que eu desci, eu não sei, eu já estava emocionada. Eu não sei, eu já estava emocionada. Então foi duas surpresas. Né? Duas surpresas no mesmo dia. Que legal. Eu cheguei lá, a casa era bem abandonada, porque era um imóvel muito antigo. E era uma casa. E eu transformei a casa em comercial. Na hora que eu entrei, assim, não tinha nem luz. Eu entrei com a lanterna do celular. Eu pisei, assim, eu me arrepiei inteira. Aí eu falei assim, Deus, o senhor tá me confirmando o que é aqui? Eu falei assim, gostei. Meu marido falou, você gostou? Porque ele foi só me enrolar, entendeu? Ele tava com a chave do imóvel. E eu falei assim, gostei. Eu gostei. Eu quero vir amanhã aqui pra mim dar uma olhada de dia. E a gente já vê aí as 2, 3 arquitetas que a gente tá vendo como que vai ser. Nem ele acreditou. Fui pra surpresa, cheguei lá, minha família toda me esperando, com bolo, com champanhe pra brindar, que viram que era uma conquista que eu queria. Porque realmente viu que os últimos anos, meses, eu trabalhei demais. E assim, ver uma marca me chamando pra fazer parte, que era a marca que eu sou fã, né? Então, eram os produtos que eu levava para atendimento para as minhas alunas. Isso daí foi muito gratificante. E a minha família, meus amigos me acompanharam essa trajetória. Mas, Fabi, uma pergunta. Nesse tempo todo, teve momentos maravilhosos. Mas teve algum momento que você pensou em desistir? Muito. Nossa. Teve algum momento específico que você falou, nossa, não sei se eu vou dar conta? Quando eu vi, assim, o momento de desistir, vontade, assim, quando o estresse vinha, o cansaço, vontade, assim, vou largar tudo. Vou viver ali do carro, vender carro que dá dinheiro também. Eu falei assim, mas eu via que o meu propósito era maior, né? Quando o cansaço batia. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu pensava, aquela vontade de desistir, eu vou trabalhar de CLT mesmo. Isso, é mais fácil você falar, aqui tá fácil. Tá fácil. A nossa zona de conforto, né? Super, tenho ali minha carteira registrada, ganho super bem, então eu vou ficar por aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu via que o meu propósito era maior. Então, aí vinha, não, vamos voltar, calma, respira, vamos calcular a rota, e ia. E assim, sempre eu pensando no meu propósito do que eu quero. Hoje, ali a clínica tem quanto tempo? Ali naquele ponto, desde 2021. Desde 2021. Eu fiz uma reforma na casa em 6 meses. Eu lembro. Foi um recorde. Recorde. Exato. E hoje é referência em Dourados. Em Dourados e região. Na verdade, é no estado. No estado. É a maior clínica de beleza do estado do Mato Grosso do Sul. Legal. Somos a maior escola também, a Academy de ensino, porque desde a parte do embelezamento do olhar, temos outros cursos também complementares lá. Tudo na área da beleza. Que legal, Fabi. E hoje, assim, como você olhando para trás hoje, como você vê aquela Fabi hoje, como tá a sua vida? O que você, sabe? Eu sei que teve essa, a gente vai ser repetitivo nisso, eu sei sim. disso, teve uma virada de chave e tudo. Mas hoje, você olhando, como está a sua vida hoje? O que você entendeu? Como você se vê atrás e também daqui para frente? Sim. Eu comecei ali nos atendimentos, né?
Dos atendimentos comecei a dar curso. Agora já estou dando mentoria. Como você viu, agora comecei a palestrar nos últimos anos. Eu fiquei orgulhosa. E você lembra que a primeira oportunidade de palestrar foi você que me deu. Lembro até hoje. Então, assim, para você ver que foi abrindo portas, né? Legal. E aí, nesses últimos meses e esse último ano foi o que eu mais me dediquei em levar mesmo o que eu passei. E assim, até fiz agora, estava em uma palestra esse final de semana, onde eu recebi muitos feedbacks falando, porque eu estava com uma palestra pronta. Eu vim de Dourados com uma palestra pronta. E Deus me colocava assim no meu coração, eu sou muito sensitiva. E eu falei assim, não é isso que eu tenho que falar. Eu fiz uma palestra em 24 horas, falando mais da minha história, que eu falo que pessoas se conectam com história. E assim, foi assim, recebi tantas mensagens das congressistas falando, eu precisava ouvir o que você disse. Eu estou passando pelo processo que você passou em 2017, 2018, 2019. Então, assim, ver eu lá no meu início, desde quando eu ingressei na faculdade de estética em 2015, 2025 que estamos agora, assim, é uma evolução, mas ao mesmo tempo, assim, é Deus nos detalhes, em cada detalhe mesmo. E eu falo que é me usar como pessoa para eu poder transformar a vida de outras mulheres, de outras pessoas, através da minha história, através do que eu passei. Que às vezes eu falo, assim, muito para as minhas mentoradas, que eu encurto o caminho da dor. Porque eu passei por algumas dores para a gente chegar onde a gente está hoje. E aí é onde a gente ensina isso para elas, que o caminho não é esse. Vamos calcular essa rota e vamos fazer dessa forma que vai ser encurtado aí logo para esse caminho de sucesso. E nunca desistir. Perfeito. E, Fabi, uma coisa. A gente sabe que pós-pandemia teve alguns altos e baixos aí no mercado. No embelezamento do olhar, não Sim. só no embelezamento do olhar, em toda a área da beleza. E aí, como você vê isso, tá? O que você acha que foi positivo e o que você acha que foi negativo ali, colocando na balança, no mercado no geral, tá? Sim. Tendo bons profissionais e tendo também, evoluiu também muito, maus profissionais. Sim. E esse eu acho que é o grande desafio. A gente pegar essas pessoas que estão no mercado aí, de forma errada, Sim. porque isso prejudica uma outra fatia aqui que quer ensinar o caminho certo. Mas como você vê isso e o que você acha que é o grande erro ou talvez a grande solução? Eu falo, depois da pandemia, o nosso mercado teve uma grande transformação. Acredito que ainda o nosso mercado está em grande... Ele é novo, né? É novo, está em grande transformação. E eu acredito que, assim, nós tivemos essa era da pandemia, muitas coisas online. Então, a gente teve muitos cursinhos aí online. Bons e ruins. Exato, falou tudo. Bons e ruins. E muitas pessoas quiseram fazer essa transição de carreira onde ficaram desempregada, né? Nossa economia do Brasil, tivemos aí uma queda muito alta, então foram para essa área da beleza, onde fizeram cursos bons e ruins. E essas que estão no ruins, estão literalmente, né? Nossa, não podemos ser hipócritas de falar que não, mas a gente olha que, querendo ou não, desvaloriza a nossa profissão. E aonde ali a gente tem que se posicionar, né? Exatamente. Falando o que é o certo e o que é o errado. Exato. Então, ali eu falo que hoje o nosso mercado, a gente tem aí lashes designer que cobra de 50 a 800 reais. Literalmente. Mas o que te diferencia? É isso que eu bato na minha tecla diariamente. O meu posicionamento, o que eu entrego para as minhas clientes, desde a experiência, a técnica, porque não adianta você ser bom de técnica se você não entrega um atendimento completo do início ao fim para ela. Senão ela vai ali na esquina. Eu comecei com cílios, eu fui pioneira em Dourados. Hoje eu já formei mais de 1.000 alunas presencial e tirando ainda do online. Então, eu tenho concorrência, eu falo que o sucesso delas é o meu sucesso. Lembra que a gente, na época das embaixadoras, eu falava, meninas, eu quero que vocês voem, porque se vocês crescem, a marca cresce. Sim. E eu acho que tem muita gente ainda que limita
ali o crescimento das outras pessoas, porque tem medo. Medo. E é o contrário. Nossa, o que eu mais quero é que todas as minhas alunas mentoradas cresçam, porque o sucesso delas é o meu sucesso. Se elas estão bem, eu vou estar bem também. Eu falo que é como um cargo de uma empresa. Como é que eu quero ser presidente, vice-presidente de uma empresa e eu não tenho alguém para substituir o meu lugar ali de diretor? Aí eu tenho que puxar um gerente e ele vai puxando o outro, vai puxando o outro. Não tem como você subir se você não tem alguém para estar no seu lugar. Sim. Isso acontece em todas as profissões. Muito. E eu falo que na nossa profissão tem muitas profissionais que ministram curso e que não fala tudo que tem que ser ensinado para sua aluna. Porque até mesmo como lá na nossa escola, muitas alunas que já fizeram curso em outros lugares e voltam para nós e falam, o meu sonho era fazer aqui, mas eu não tinha condição, eu me preparei. E aí a gente vê os feedbacks. Fabi, mas não me ensinaram isso. E assim, coisas básicas, entendeu? Eu falo assim, será que é o medo de ensinar o que é o certo para ela poder também voar? Porque como que você vai ensinar o errado? Então, assim, eu literalmente, eu ensino para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, o que é o certo. O sucesso delas é o meu sucesso. Então, elas têm que voar, literalmente, para ali eu ser o espelho. E hoje eu tenho alunas que já são mentoras, já são educadoras, e é muito gratificante ver isso tudo. Muito, muito, é lindo. É bom ver o crescimento, que aí você fala, eu saí dali. Agora a fulana tá aqui. E aí você vê que você vai indo cada vez para um outro patamar. Para outro patamar, e elas estão ali, subindo junto comigo. Junto com você. Ai, que linda essa história. Você sabe que eu me inspiro muito, assim. E agora, aí que tá. Ok, quantos cursos... Você fez pouco curso, né? Assim, né? Só para 2 cursos, só acho que foi suficiente, né? Pra você saber hoje que você sabe. Na verdade, depois do curso da Lashbox já foi assim o suficiente. Depois foi a minha prática. Não, mas peraí. Não, você fez quantos cursos no total? Nossa, eu tenho muitas certificações, gente. Porque eu tô falando assim. Muitas. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que acha que é um curso só que vai fazer a diferença. Ou 2 cursos. E eu tenho certeza que você não fez só isso. Não, eu fiz mais de 50 cursos. É isso. Mais de 50. Seja, teve investimento para você estar colhendo os frutos que você... Muito investimento. Concorda comigo? Porque eu vejo assim, mas eu já fiz um curso e tive resultado. É. Óbvio, né? Sim. E aí, contando a sua trajetória, foi curso, passou por um processo, enfim, foi se aliando a pessoas, a marcas, teve pessoas que te auxiliaram. Então, não foi uma trajetória sozinha. Não. Foi um pouquinho de cada ali que foi transformando a Fabi, que ela é hoje. Exato. E eu acho que o erro que eu vejo no mercado hoje é que as meninas, elas começam... Eu falo que quer sentar na janela, né? Sim. E não é assim. Não. Acho que em qualquer profissão é a mesma coisa de eu sair do ensino médio e querer ser médica do dia pra noite. Eu usava esse exemplo para as minhas alunas. Não faz sentido. Eu tenho que ir ali. Né? Sim. Eu investi muito em conhecimento. Muito. Até hoje. Até hoje. Eu não paro de estudar. Todo ano O ano passado você fez o curso de o ano passado eu fiz, gente. Eu precisava fazer? Porque, assim, não é o precisar, mas é a gente estar antenada no que está acontecendo. O mercado da beleza está sempre em grande transformação. É mês, é ano, é cada tendência vindo. E da nossa era ali, que é a nossa mega volume, para o que a gente está hoje... Eu também mudei o meu portfólio bastante. Eu tenho que gente transformar e inovar. Exatamente. E aonde eu tenho clientes e alunas que procuram desde o natural ao extremo do mega volume. Então, eu, como uma educadora, eu tenho que entregar do natural até o mega volume. É isso. Então, nós temos que estar o quê? Em grande evolução de estudo. O papo tá tão bom, mas assim, só pra mais uma coisinha aqui, é igual o tecnológico. Sim. Eu não acho que ele seja errado. Eu acho, sim, que ele trouxe pessoas, ele facilitou o mercado, mas ele trouxe muita gente que não tinha capacidade. Não. E aí a pessoa faz ali, só aprende isso, e ela acha que ela já sabe, e ela não abre a cabeça dela que ela precisa saber mais. Igual você falou aí. Não é, eu faço, não faço mega volume talvez, mas você precisa. Como é que você quer ensinar? Como é que você quer colocar ali, né, no seu portfólio para sua cliente, e você não sabe tudo. Tem coisas que lá, hoje a gente não faz tanto, mas eu preciso ter, a minha cliente precisa saber. Tá aqui o nosso portfólio.
E eu tenho certeza que lá também tem coisas que Sim, você não faz, mas sim. você sabe. Mas eu sei fazer. E tem que ter no Tem que portfólio. ter, exatamente. É exatamente isso. Que aí você se torna a referência. Exatamente. Onde ali, literalmente, a nossa clínica é o mais completa do embelezamento do olhar. Ou ali a gente trabalha mais com 10 técnicas, 15 técnicas. Se somar ali, vai ser isso, 15 Hoje, qual que é a técnicas. queridinha lá? Eu vou te falar que a gente usa o fio da Lashbox, o 03 de mega volume, mas entregando ele com um ar mais natural. Tá, Um efeito molhado, tá. bastante também. E ali o 4D também. Igual eu falo, o tecnológico veio, facilitou. Nós que sabemos criar um volume, um mega volume perfeito, para nós foi assim, fácil, vamos fazer. Faço ali um cílios tecnológico hoje em meia hora, 40 minutos. Um express mesmo. Mas ao Mas mesmo você atende todo o público. E você eu não atendo, perde. não perco. É isso. Então, eu não trabalho só ali com tecnológicos. Não, a gente Perfeito. trabalha com tecnológicos, os fios de linha premium da Lashbox, todos. Todos. E aí, agora, se você tivesse que olhar para aquela Fabi lá, né? E essa Fabi lá atrás é aquela menina que está hoje ali se deparando, aquela mulher, aquele rapaz, enfim, que está ali pensando o que eu faço da minha vida, ou até mesmo começou e isso aqui não é para mim. E é a Fabi. E visualiza que não é uma pessoa ali, mas é a Fabi. O que você falaria para aquela... O que você falaria para essa Fabi? Que por trás dela tem outras pessoas aí. Eu falo, nunca Olha, desisti. eu quero Nunca desisti, quero que fale. Eu falo que a gente nunca desistir dos nossos sonhos. Vamos ter aí alguns empecilhos no meio do caminho que acredito que dá vontade de desistir, mas a gente ter ali fé, Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu acredito que a gente sabe o propósito e ele mostra o caminho que a gente tem que seguir. E foi isso que eu fiz para não desistir dos meus sonhos e estar onde estou, e tenho certeza que Deus vai me levar ainda muito mais, transformando a vida de outras pessoas. Eu não quero saber os seus planos, né? Que a Sim. gente fala que a gente tem que ficar ali. Mas o que você imagina a Fabi daqui 5, 10 anos? Você vê voltando a vender carro na Jeep? Não. Você Daqui se arrepende? de ter saído da Jeep? Ou até mesmo de não ter seguido outro caminho. Não me arrependo, não. Eu falo que foi um processo. Um processo que Voltaria eu tive a fazer. que eu voltaria a fazer tranquilamente. Eu até falei esses dias para uma colega minha que trabalha lá até hoje. Eu falei assim, nossa, que saudade de trabalhar aí com vocês. Porque a equipe era muito boa. Graças a Deus, eu sempre fui muito abençoada com pessoas do bem ao meu redor, desde quando eu cheguei em Dourados. Para você ver, eu saía para fazer curso e estudar, eles não descontavam das minhas férias. Então, assim, eu tinha um livre-arbítrio muito grande dentro da empresa. Mas era o seu coração. Mas era o meu coração e eu entregava resultado. Por mais que eu ficava 5 dias aqui em São Paulo, fazendo curso em feira, eu vendia, eu era a ponta, eu vendia, era a que eu mais vendia. Então, assim, eu nunca deixei de entregar. Então, aquilo que eu faço, eu sempre fiz com muita excelência. E até hoje, eu exijo isso até das pessoas que trabalham comigo. Tem que fazer com excelência pra gente poder entregar. Se não for pra fazer com excelência, a gente não faz. Ai, Fabi, é tão bom escutar. Eu ficava horas e horas aqui conversando com você. E vamos fazer um bate-bola aqui, Sim. bate-papo rapidinho, sem ela saber, tá, gente? Sem eu saber! Vamos lá. Pra você, cílios volumosos ou naturais? Naturais. Naturais? A cliente que dorme na maca, bênção ou desafio? É um desafio que é cada... Não é? Eu falo. Não, nem todas são. Algumas Não, são bênção, mas não, a grande maioria não é não. bênção. E aí também a gente não sabe. Sonha que tá parecendo que tá caindo. Elas, eu pensei que eu tava caindo da maca. Ou a gente. É difícil ter uma bênção ali, porque você fala, meu Deus, a pessoa tem que estar literalmente bem quietinha, né? Uhum. Tendência do momento que você ama. E a naturalidade do efeito Fox. E a cor marrom. Amo. É os cílios que eu estou. Moca, né? Moca. Que é Amo, Moca é a amo. tendência agora de A 2025. E um produto que você não vive sem no seu atendimento ali. Um produto que eu não vivo sem. Não a marca, mas o... Sim. Entendeu? Entendi. Finalizador. É um Finalizador. produto que eu não fico Que sem. na nossa época não tinha, né? Não. E eu falo que hoje Não. no mercado E as hoje meninas tem têm finalizador. Tá vendo? Peguem a dica. O maior erro que uma lash designer pode cometer. Não usar produtos de qualidade. Gente, eu falo isso. E elas fazem economia. A economia. Boba. Lembra que a gente Boba. fazia a conta ali? Sim. E eu falava, gente, não é o produto Não. seu maior Não. custo. Não é. E às vezes isso, Sim. pelo contrário,
faz com que você cobre um valor a mais e ali a conta no final Não. é quase nada, né? Quase nada. Aplicação perfeita em quanto tempo? Quanto tempo você acha que é uma aplicação perfeita? Digna de Lash avançada, 45 minutos, 1 hora. 1 hora, tá. Uma dica de ouro para quem tá começando. Não desistir. O processo dói, mas Dói, vamos lá. mas vamos. Se você fosse um cílios, qual que você seria? Ai, gente, vários. Mas eu acho que, assim, uma técnica ou um cílios? Uma técnica, um cílios, como você se vê, assim? Você fala, eu seria Aí o cast-me fofinho da Lashbox, o 0.03, aí pra você um fazer estilo. o estilo. Aí o efeito boneca eu amo. Pode Então ser seria num uma volume. Você seria uma boneca cashmere. Isso, exatamente. E um perrengue nessa longa jornada aí que você passou, um perrengue que virou história boa, que virou uma história boa pra contar aqui pra gente. Nossa, Não cite nomes, Ah, tá. mas uma história aí, um perrengue que você fala, meu Deus. Gente, foram vários perrengues. Vários perrengues, mas eu falo assim, ó. Uma vez eu estava sem estoque de adesivo, até foi na pandemia, quando a alfândega, enfim, a gente não estava conseguindo o produto e eu não estava conseguindo comprar os adesivos que vocês estavam sem estoque. E eu só usava o adesivo da Lashbox, aonde eu cheguei a pagar quase R$600 em um adesivo, eu lembro até hoje. Tá vendo Com que $1. qualidade é tudo, Altíssimo, eu lembro até hoje. E eu paguei feliz da minha vida, porque eu entregava a melhor retenção para minha cliente. né? Aí eu comprei a marca da concorrência em pleno dezembro. Deu uma retenção em todas as minhas clientes. Ou seja, dezembro voltou pra janeiro Voltou. sem... Não, mas elas saíam dali, me ligavam em 2, 3 dias falando, Fabi, o que Gente. aconteceu? Tá caindo tudo, meus cílios. E caía assim, ó, de cair. Aí eu E falei a assim, agenda apertada em dezembro. não, dezembro, aquela loucura, atendendo quase 15 mulheres num dia. Literalmente era isso. E aí eu tinha que remanejar ali de um jeito pra mim poder. E eu não tinha o que fazer, era a única cola que eu tinha no momento. E lá em Mato Grosso do Sul é muito difícil o material. Por isso que até mesmo eu levei os produtos pra lá, porque não Sim. tem. E aí eu sofri. Em pleno dezembro. Peguei Sim. a marquinha da concorrência, porque não tinha, né? Não tinha opção. E aí deu uma retenção em todas as minhas clientes. Meu Deus, eu compadeço disso, que eu já passei por isso e eu não desejo a ninguém. E aonde que ia encaixar as clientes que caíram cílios na agenda que estava ali E o problema é que a gente cronometrada. encaixa e o encaixe também é rápido, acaba que... Nossa. Foi uma loucura. Cheguei a atender até no domingo nesse dezembro, porque eu não tinha horário. E um sonho para a sua profissão, um sonho que você tem com a sua profissão ou para a profissão? Nossa. Assim, o meu sonho profissional, né? É um sonho para a profissão ou com a profissão? Com a minha profissão, meu sonho é levar as minhas técnicas, o meu conhecimento, a minha história para fora do país. E um sonho com a profissão, né? Não, para a profissão, que você diz, com a profissão, e um sonho para a profissão agora. Um sonho para a profissão. Como você sonha com a nossa profissão, entendeu? Ah, Qual seria sim. o melhor dos mundos? Ah, sim. Que a nossa profissão prospere cada vez mais e que a gente coloque profissionais de excelência no mercado, né? Porque eu recebi até uma mensagem de uma amiga de infância que trabalha com cílios, que eu nem sabia que ela trabalhava com cílios, daqui do interior de São Paulo, e ela falou, Fabi, falaram pra mim que a nossa profissão está muito difícil, como lash designer, parece que está acabando. E eu não vejo que a nossa profissão está acabando. Para mim, a nossa profissão está começando. Só que o mercado está o quê? Seleto. Isso. Você vai ter que transformando. Você vai ter que saber se posicionar. Você vai ter que saber o que você está trabalhando. Desde produto, tudo. Então, eu falo assim que o nosso mercado está exigente. Não está acabando. Então, se você não busque conhecimento, que é aquilo que a gente falou, mais de 50 certificações nacionais, internacionais, nem dá em dinheiro não. isso, porque... Se eu falar em dinheiro aqui, o marido, o pai e a mãe caem para trás. Cai para trás, que dava para comprar uma casa. Sim. Porque eu nunca tive vergonha de falar assim,
pro meu marido, eu preciso de um dinheiro porque eu preciso investir em conhecimento. Boa. Pai, você me ajuda? Mãe, você me ajuda? Marido, me ajuda? E assim, é isso. E hoje em dia, onde elas não querem investir. Então, o nosso mercado, ele está começando. Então, vai destacar quem está junto. Quem está tranquilo na Tecneli, nos fios tecnológicos apenas, não quer investir em conhecimento, posicionamento, marketing, autoridade, vai ficar para trás. E agora, para finalizar, quero que você complete a frase. Hoje eu sou uma mulher que... Transforma vidas. Que lindo. Quem imaginava que aquela Fabi... Fabi, primeiro, muito obrigada, tá? Eu tenho, você sabe, um carinho enorme, enorme, enorme. Eu queria que meu marido estivesse aqui também, se sinta abraçada por ele. Eu lembro o dia que você chegou na minha casa, eu te levei dentro da minha casa. E olha que eu não sou de levar gente na minha casa. Foi. E assim, foi lindo ver a sua trajetória e ver tudo, né? Assim, até o momento de você casar e até agora, até o baby, né? Que vai vir aí nesse novo momento da sua vida. Te desejo tudo de maravilhoso. Você é uma menina com alma grande e que merece realmente tudo. Você sabe mesmo, você é uma das poucas pessoas que a gente quer ter por perto e as pessoas que estão perto de você que aproveitem muito. E eu quero que você dê as suas considerações finais e deixe seu @, para que as pessoas possam se inspirar cada vez mais na Fabi aí. Eu que agradeço, Polly. Um beijo de Leno e Mica, coisa mais linda que eu acompanhei todo esse processo da sua vida, foi maravilhoso. E é maravilhoso fazer parte dessa sua vida, porque você é uma mulher de grande inspiração para muitas pessoas que estão ao seu redor. E como foi para minha também. E me seguem lá, @FabielleFrois, e vamos juntas crescer no mercado do embelezamento do olhar. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.